Palavra de hoje, Abba Pai, parte final. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas. Aqui em Goiás antigamente chamava de lavagem, né? A lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Bom, antes dele cair em si, vamos entender o que está acontecendo. O Senhor diz, olha, tinha um homem. O Senhor não disse que é uma parábola. Pode ter acontecido realmente. Pode ter sido uma história verdadeira. Ok? Mas ela é apresentada como uma história. E o objetivo dela é nos contar a respeito do coração do pai, a nosso respeito, a seu respeito. O pai então tinha 2 filhos. Um dia o mais novo, o caçula, chegou para o pai e falou: eu quero a minha herança. O que significa quando um filho pede herança antes do pai morrer? Significa que ele está desejando a morte do pai. Quer dizer, não é uma boa pessoa. Filhos que fazem isso, não é gente boa. Ele é como se ele estivesse dizendo: eu queria que você morresse, porque ele queria o dinheiro. Quero viver a minha vida, mas parece que ele me atrapalha a viver a minha vida. Então, dá o que é meu. Mas sabe o que é impressionante na generosidade de Deus? Deus deu, o pai deu, perdão. O pai deu. Chamou o filho mais velho e dividiu com os 2. Naquela época, a lei funcionava assim: o filho mais velho recebe o dobro do mais novo. Então o filho mais novo recebeu 1/3 da herança, o mais velho 2/3, o dobro. Diz a palavra de Deus então que esse menino mais novo saiu, foi para uma terra distante e foi gastar o dinheiro. A Bíblia não diz com o que ele gastou, só diz que foi dissolutamente. Ou seja, provou de tudo que o mundo pode dar. Foi para Las Vegas, vou gastar no jogo, né? Certamente gastou também em orgias, quem sabe drogas, né? O que mais que as pessoas pensam que é desfrutar da vida? Provavelmente ele fez, dissolutamente. Ou seja, resolveu viver intensamente. Só que o dinheiro acabou num certo momento, e para piorar, veio uma crise no país onde ele estava. Uma crise financeira. Talvez uma pandemia, né? Uma guerra na Ucrânia. Veio uma crise, inflação, coincidiu. E aí, ele também não tinha emprego. Eu vou trabalhar. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Mas agora que ele não tem dinheiro, você sabe, quem não tem dinheiro, não tem amigos. Às vezes nem parente tem, não é verdade? Sozinho. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo estava junto dele para festejar. Mas agora ele está sozinho, não tem emprego. E o único emprego que ele conseguiu achar foi de cuidar de porcos, foi ser porqueiro. Você tem que entender isso no contexto da cabeça de um judeu. Para o judeu não existe bicho mais impuro do que o porco. Um judeu religioso não come nada que vem do porco, nem chega perto de nada que é de porco. Mas ele foi cuidar. E significa que aos olhos naturais era o fim do poço, o fundo do poço. O buraco mais fundo, não tinha como ficar pior. Mas a Bíblia fala que ainda ficou pior, porque ele arrumou um emprego, mas certamente não estavam pagando ele apropriadamente. E quando vinham trazer a comida dos porcos, ele ficava pensando em comer o que os porcos comiam, de tanta fome que ele estava passando. Que vida miserável. É possível que alguns de nós tenhamos em algum momento da vida chegado num ponto ruim. Talvez o fundo do poço para você
não foi perder dinheiro. Mas às vezes você pode estar enfrentando uma depressão profunda, uma angústia que não tem escapatória. Chegou um momento da vida que você não vê saída nem solução para nada. Quem pode me tirar dessa condição? Quem pode me tirar? A Bíblia fala então, verso 17, que ele estava lá naquela vida horrível e um dia ele caiu em si. Esse é um momento importante na vida de todos nós, em que nós caímos em nós mesmos. O que significa cair em si? Significa vir um momento de lucidez. Veio um momento de compreensão. Mas qual foi a lucidez que ele teve? Olha o que ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou fazer o seguinte: vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Você vai dizer: puxa vida, que legal que esse menino está fazendo. Mas eu pergunto para você, ele está realmente arrependido de alguma coisa? Ele está chateado porque ele magoou o coração do pai? Ele ofendeu o pai, ele colocou o pai numa situação difícil na comunidade. Por quê? Porque todos os anciãos da comunidade viram o quanto o garoto era insolente e desejou a morte do pai, e o pai mesmo assim deu dinheiro para ele. Aos olhos daquela comunidade, o pai era uma pessoa fraca, que o filho mimado faz o que bem quer. Ele ofendeu o pai quando desejou a morte dele ao pedir a herança com o pai em vida. Ele magoou profundamente, quem sabe, ou pelo menos deveria imaginar isso, o coração do pai. Mas na hora que ele caiu em si, ele não pensou nisso. Ele pensou em quem quando ele caiu em si? Ele pensou em quem? Nele mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Vou fazer, porque ele é uma pessoa esperta, ele sempre tem soluções para as coisas. E ele pensou o quê? Meu pai é fazendeiro. Lá na fazenda tem pão para todo mundo, ninguém passa fome na fazenda do meu pai. Vou fazer o seguinte, vou voltar para lá, vou trabalhar para ele. Eu acho que eu realmente aprontei, não mereço mais ser filho, mas ele pode me contratar. Quer dizer, todo momento ele está preocupado consigo mesmo. E ele está voltando para casa por causa de quê? Da barriga. Ele está com fome. Nós gostamos muito das coisas mais piedosas. Eu também. Eu preferiria muito que as pessoas viessem aqui arrependidas, dizendo: eu magoei o coração de Deus, eu pequei contra o céu, não, Senhor, me perdoa. Eu gosto disso. Isso é bom, com certeza. Mas eu quero te dizer, Deus é tão bom que Ele está aceitando você vir, mesmo que seja porque você está com fome. Ah, não, eu quero o Senhor hoje, que eu preciso muito do emprego, eu estou precisando demais trabalhar. Alguém vai olhar e vai dizer: rapaz, você tem que buscar Deus sem interesse. Mas Deus é tão bom que Ele diz: pode vir, eu tenho emprego para você mesmo. Não, o que eu preciso hoje é casar. Meu Deus, eu preciso de casar. Eu estou vendo aqui nessa igreja, deve ter uma mulher para mim aqui. Eu vou lá na frente. Pode vir. Deus está aceitando, Ele está dizendo: tenho mesmo uma mulher para você aqui. Não, o que eu preciso realmente é de ser curado. Eu estou doente demais, eu preciso de ajuda, meu Deus do céu. Será que alguém pode orar por mim? O pastor está chamando, vou lá. Alguém vai dizer: Deus não vai aceitar, esse cara está querendo é só uma bênção. Mas Deus está dizendo: pode vir, chega mais perto. Eu tenho uma bênção realmente para você. Sabe o que eu amo no Senhor? É que nós nunca fazemos nada de maneira nobre e perfeita. Mas o amor dele é tão grande que Ele nos aceita assim mesmo. E Ele vem e nos abençoa. E Ele quer abençoar você nesse dia também. A Bíblia fala então que ele levantou e foi indo na direção da sua casa, do seu pai. Aí a história muda agora o cenário. Vinha ele longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, lembra que ele ensaiou isso antes? Ele falou: quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou isso. Agora ele está fazendo o que ele ensaiou: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ouviu o que ele estava falando? O pai ignorou solenemente, gritou para o empregado: traz depressa
vamos trocar a roupa dele, está fedendo a porco, veste ele, coloca um anel no dedo dele. Naquela época o anel era o cartão de crédito dos ricos. Quando um rico ia fazer compras, ele não levava dinheiro, anotava-se, no final colocava uma cera e ele carimbava com o anel. Traz o cartão de novo, meu filho. Alguém traz o anel, taca no dedo do moleque e já fica pensando, mas eu, papai, né? Você vê que, qual que é o único mérito desse menino? Ele se deixa ser amado. Ele se permite ser amado. Coloca o dedo, o anel no dedo, sandália nos pés, traz também e mata o novilho cevado. O novilho é aquele boi que era engordado só para o dia do churrasco. Dias especiais. Vão matar o novilho, hoje é um dia especial. Comamos, regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E o menino foi. Eu fico pensando se fosse eu ou você. Não, pai, por favor, não, hoje não mata hoje não. Espera chegar, cadê mamãe? Primeiro vamos chegar em casa. Não, vamos começar a festa agora. Bom, já que o Senhor está insistindo, vamos festejar. Deus quer abençoar você, permita-se ser abençoado pelo Senhor. Permita-se ter um coração cheio de expectativas a respeito da bondade de Deus sobre você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. A Bíblia fala que ele tinha um irmão. Ora, o filho mais velho, o que ganhou a maior parte da herança, nunca saiu de casa. Estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: que é isso? Que barulho é esse? Que festa é essa? E ele informou: teu irmão voltou para casa. Teu pai está feliz demais, mandou matar o novilho cevado, porque ele voltou com saúde. E ele ficou indignado e não queria entrar. E você? Você ficaria feliz com o pai ou ficaria indignado? Tenta colocar no lugar desse rapaz. O menino pegou o dinheiro, aprontou todas, gastou tudo em Las Vegas, Paris, aprontou todas e volta para casa. E o pai faz festa para ele, mata o novilho, põe o anel no dedo. O universo não faz sentido. Você concorda comigo? Se você visse isso acontecendo, você também não ficaria muito indignado? É isso que os religiosos sentem quando Deus resolve abençoar um pecador. Os religiosos evangélicos estão o tempo inteiro falando para o filho pródigo: você tem que primeiro virar hétero. Se você não virar hétero, Deus não vai te ouvir. Mas o Senhor diz o quê? Venha do jeito que você está. Você está cheio de pecado, venha do jeito que você está. Deixa que eu vou resolver as coisas na sua vida. Por quê? Porque estamos tão convencidos de que Deus está irado e que quer derramar fogo em cima dessas pessoas, que nos esquecemos que o Pai só está esperando uma chance para elas virem. Esquece as outras coisas. Mata o novilho, põe o anel no dedo dele, fala para ele o tanto que ele é amado, conta para ele um segredo que ele ainda não sabe, que Deus tem poder para mudar a história dele, mas ele é bem-vindo do jeito que ele está hoje, para que Deus possa transformá-lo no que ele deve ser amanhã. O filho? Eu sei que muitos vão pegar isso que eu estou falando, vai me distorcer na internet e vão jogar muita pedra em mim. Mas pelo menos esteja do meu lado na hora da pedrada. Essa igreja aceita tudo. É a igreja da porta larga. Não. É a porta suficientemente larga para que qualquer pecador possa entrar. Só os pecadores são bem-vindos. Quem está com raiva da festa, não gosta. Vê lá se Deus abençoa pecador. Esse é o pensamento desse cara. Fazer festa, nem pensar. Ele ficou indignado, não queria entrar. O pai saiu e falou: meu filho, é seu irmão. Mas ele respondeu a seu pai: tem tantos anos que eu estou aqui na igreja, liderando célula, jejuei 21 dias esses dias,
contribuí com essa construção, nunca transgredi uma ordem tua, eu não ganhei nada, nem um cabritinho para eu fazer uma festinha com os meus amigos. Tem gente que está aqui achando que a herança não é dele, a herança é sua, desfruta. A bênção é para você, desfruta. Mas o pai fala o que para ele? Aí ele continua: vindo porém esse teu filho. É muito ruim quando você fala teu filho, não é verdade? Eu sou preocupado quando a mãe olha o boletim do menino e fala: vai conversar com o teu pai. E quando o pai chega, ela fala: olha o que o teu filho tirou na escola. Perigoso, porque quando tira 10 é o filhinho, quando não tira é o teu filho. Foi o que ele falou: é o teu filho, não é meu irmão, tem nada a ver comigo. Desperdiçou os teus bens com meretriz, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ah, por favor. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quantos creem nessa verdade? Tudo que é dele é meu. Diga: tudo que é dele é meu. Diga de novo: tudo que é dele é meu. Mais uma vez, creia nisso. É Jesus que está dizendo: tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que a gente ficasse alegre, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o seu pai, é o nosso pai. No verso 20, volta lá no verso 20. Eu quero mencionar algumas características do pai para você hoje. No verso 20, tem a descrição do momento em que aquele filho pródigo volta para casa. A Bíblia fala que vinha ele longe quando o seu pai o avistou. Você está debaixo das vistas de Deus. Naquela época, tenta construir um quadro na sua mente. Naquela época, não é como hoje. As pessoas viviam juntas na vila, na aldeia, onde quer que fosse. Não existia essa coisa de morar sozinho no meio do campo. Naquela época, os riscos eram muito maiores, de salteadores, de bandos virem. Então todo mundo morava junto. E eventualmente as cidades eram até muradas. Então as pessoas moravam ali na cidade. Rico, pobre, todos moravam lá. Aquele homem era rico, mas ele morava ali junto com toda a sua comunidade. E o que parece no texto? Aquele homem talvez, todos os dias, subia no terraço da sua casa. Muito comum em Israel, como no Brasil, uma laje. Não chove tanto na maior parte do país. E ele então certamente subia e ficava olhando com o olhar fixo no horizonte, esperando alguém aparecer, esperando alguém chegar. Certamente os moradores daquela vila olhavam para ele e amaldiçoavam o menino e dizia: coitado deste homem, olha o filho que ele teve, olha o que aquele menino aprontou com ele. Mas ao mesmo tempo, talvez outros anciãos olhassem para ele e dissessem: puxa, ele está ainda pensando nesse menino, não é possível, já aprontou todas. Mas o pai não desiste de nós, não desiste de você. E todos os dias ele olhava longe. Mas teve um dia, quando ele estava avistando no horizonte, ele viu o menino vindo lá longe. Esse foi um dia especial. O Senhor Jesus está contando aqui a respeito do pai. O pai está olhando para você, ansiando pelo dia que você vai fazer menção de vir a ele. Menção de vir a ele. Porque no dia em que você fizer apenas a menção de ir a ele, ele virá ao seu encontro como um raio. Tem um irmão, um pastor muito conhecido, ele conta que ele estava na escola, e ele era um aluno que se destacava, e seus colegas não criam em Deus, e se diziam ateus. E um dia ele estava pregando, pregou para um deles, e perguntou: você não quer aceitar a Jesus? Ele falou: rapaz, você não entendeu que eu não creio em Deus? Eu não creio em Deus. E ele então deu uma resposta surpreendente, que até hoje eu oriento você a fazer o mesmo.
Ele disse: por que você não vem aqui e não fala isso para ele? Vem aqui, fala para Deus que você não crê nele. E o rapaz falou: não vejo em que isso vai mudar. Eu falei: vamos fazer o teste. E o rapaz veio à frente e falou em voz alta, conversando com Deus, dizendo que não cria. Preste atenção, ao dizer que não cria, o Espírito de Deus veio e se revelou a ele. Por isso eu te digo, não importa a sua condição mental, não importa a sua posição ideológica, não importa o seu pensamento a respeito dele, apenas venha a ele, faz o teste, vê se não vai ter uma festa no céu, vê se algo poderoso não vai acontecer com você, apenas faz o teste, seja pragmático. Aquele menino fez o teste. Ele poderia pensar: meu pai não vai me aceitar nunca, minha comunidade não vai me aceitar nunca, não tem volta para mim, não tem retorno para mim, como é que meu pai vai perdoar minha família? Sim, porque o irmão dele não perdoou, então ele tinha base para pensar isso. Mas o menino foi prático, pelo menos. Ele falou: estou morrendo de fome mesmo, eu vou lá assim mesmo. Qual não foi a surpresa dele? O pai o avistou de longe. Segunda coisa que a gente vê no texto é que o pai se compadeceu e correu. Esse é o único lugar da Bíblia que diz que Deus correu. Diz de maneira simbólica, mas diz. Porque Deus nunca corre. Deus nunca tem pressa. Deus nunca tem pressa porque Ele tem o controle de tudo. Mas tem um momento em que Deus tem pressa. É quando você faz menção de ir a Ele. Aí Deus tem pressa, os anjos se apressam, o céu se apressa, porque Deus quer vir a seu encontro. Ninguém pode separar você do amor dele. Não vai ter obstáculo, não vai ter impedimento, não vai ter potestade, não vai ter pecado, não vai ter nada. Ele vai limpar o caminho, mas ele vai encontrar você. Você pode pensar que correr seja algo trivial. Para nós é, mas não, naqueles dias. Eu não sei se você sabe disso, mas os homens no Oriente, na verdade até hoje, nos países árabes, os homens usam uma roupa que parece um vestidão. Não é vestido, porque é de homem, mas é uma túnica. Quantos já viram isso? É uma túnica, vai até lá no tornozelo. A da mulher é diferente do homem, mas é uma túnica. E o que acontece? Ela não tem espaço para você abrir a perna. Isso força a pessoa mais velha a ter sempre uma postura comedida. Então, idosos, pessoas mais velhas, não corriam. Correr significa falta de nobreza. Correr é se expor ao ridículo. Por quê? Qual que é o único jeito desse homem correr? Ele tem que erguer a roupa aqui e sair correndo, segurando a roupa, aparecendo as pernas. Para eles é uma tremenda vergonha. Mas o pai está dizendo: não importa o que pensem de mim, o que falem de mim, eu vou atrás do meu filho que está vindo em direção a mim. E Deus corre. E o pai corre, porque nos ama. Ama você também. Atos 10:44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí você fala: pastor, onde é que está o abraço aqui? É que o verbo cair aí, no original, é epipipto. A mesma palavra que está lá em Lucas 11:20, que o pai abraçou. Lá em Lucas foi traduzido como um abraço, mas aqui em Atos os tradutores não quiseram colocar que o Espírito Santo abraçou todos, preferiu colocar que o Espírito Santo caiu sobre todos. Mas a palavra é a mesma, o Espírito Santo abraçou. A maneira como o Pai te abraça hoje é por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo já está envolvendo você hoje num abraço celestial para mudar a sua história. Apresentação: pastor Aloísio Silva.